no próprio Luiz Gonzaga. Revendo vocês, conhecer vocês, é como se eu estivesse lá com o pessoal que frequenta o Luiz Gonzaga. E esse sentir fraternal é que faz com que a gente realmente se sinta entre irmãos. O nosso coração se abre, né? Se abre nesse conluio, nesse contato. E é na medida que nós vamos fazendo novos contatos, na medida que a gente vai revendo os contatos antigos, é que vai consolidando cada vez mais o amor que nos une, devido à causa que nos une. E eu acho que assim Jesus vai acabar conseguindo implantar a fraternidade universal na Terra. Vocês, com a maior boa vontade, se deslocam de tão longe para levar o auxílio aos desfavorecidos materialmente de Pedro Leopoldo. E isso é lindo. O amor e luz que vive aqui dentro vai sendo espalhado aí pelas estradas até chegar lá nas nossas necessidades. Isso é lindo. Aí eu fico muito feliz por rever a Beth, querida irmã do meu coração. Querida mesmo, e irmã mesmo, não são palavras. Ela realmente é uma irmã muito querida ao meu coração. Eu vim aqui, a Beth me pede que fale de novo, e eu não sei como é que vocês não se cansam. Se alguém quiser sair, fique à vontade, porque vou falar de novo sobre as nossas experiências com Chico Xavier. E eu estava fazendo um roteiro, e fiz um roteiro com imagens. Eu queria mostrar algumas imagens para vocês, mas esqueci de combinar com a Beth isso. E aí depois eu não tenho outra show. Aí depois eu vou ter que voltar para falar de novo e mostrar as imagens. Que bom! Aí nós vamos ver mais as imagens. Então eu estava preparando o que eu vou contar para eles. São tantas histórias, tanta coisa. E eu tenho certeza que o Chico ficaria muito bravo comigo se eu viesse aqui simplesmente contar casos sobre ele, sem dar a fundamentação evangélica. Porque todas as vezes que estive perto de Chico, o Evangelho transpirava de cada poro dele. Então, em cada situação, em cada caso que eu contar, eu vou pontuar, vou fazer o link com o Evangelho, com o aprendizado que a gente conseguiu tirar daquela situação. Só assim se justifica eu trazer aqui para vocês as nossas experiências, as nossas lembranças. Temos que falar de Jesus primeiro. O Chico ficaria muito bravo comigo se eu só falasse nele e não falasse de Jesus. Porque Chico foi um lídimo representante de Jesus para nós. Foi o nosso exemplo, né? Jesus era uma figura, modelo e guia da humanidade, sim, com certeza, mas uma figura ainda inacessível, uma perfeição ainda inacessível. Por isso, no plano divino do nosso crescimento, desde que Jesus esteve na Terra, em cada localidade, em cada século, um grande missionário desceu para reviver a mensagem do Cristo, para que ela fosse vencendo os séculos. E na nossa região renasceu Chico Xavier com esse objetivo. Nesta existência, ele teve a missão de mostrar que é possível vivenciar o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa. Que era possível seguir Jesus. Porque se Jesus seria um modelo ainda distante para nós, o Chico era uma pessoa humana. Do Ministério da Agricultura, que fundava essas instituições para fomentar, para incrementar a pecuária e a agricultura na região. Chico lá era escriturário e o meu pai era construtor. Mas meu pai, na verdade, ele era pedreiro.
construtor autodidata, tinha um talento impressionante para a construção civil. E lá meu pai trabalhava como o coordenador de toda a construção civil, civil mesmo? É? Depois que eu engenheiro ali. Depois que tem tanta confusão de justiça na minha cabeça que eu estou fazendo um curso de direito na televisão, vendo tudo que o povo fala de lava-jato, de prender, de soltar, eu estou fazendo um curso de direito. Aí o civil misturou tudo na minha cabeça. E lá eu morei. Então eu tenho lembranças daquela época, e eu me lembro, não foram fatos que os meus irmãos mais velhos me contaram, eu me lembro. Porque quando eu fui escrever essas histórias, e no intuito de divulgar a visão que a doutrina espírita tem da morte e de como que a doutrina tem realmente as respostas e etc., eu fazia regressão de memória induzida por uma fita, onde eu não consegui. Essa regressão é para te levar na outra existência. Eu nunca consegui passar de 4, 5 anos de idade. Tem gente que assume a posição fetal e lembra de outras existências. É o projeto do Brian L. Weiss, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, e etc. Então eu peguei a fita do Brian e fiz regressão, voltando emocionalmente naqueles momentos lá da Fazenda Modelo. O bambuzal, a pedrinha da rua, quando você cai e rala o joelho. Vocês já caíram na terra, estrada de terra? E a água com sal depois para limpar o machucado, para infeccionar. Então eu lembrava de todos os detalhes e me lembrei da primeira vez que eu percebi que aquele homem, amigo de serviço do meu pai, era diferente. O Chico passa pelo meu pai, numa daquelas alamedas, e fala: bom dia, Lico. Bom dia, seu João. E não tinha nenhum seu João de lá, ao lado do meu pai. E meu pai, acho que surpreende, assusta, e o Chico volta: ô Lico, me perdoa, o seu sogro está tão nítido aí do seu lado, que eu não percebi que ele estava desencarnado, eu não sabia que ele já não estava mais entre nós. Aí meu pai fala: nem nós, nem eu sabia. Meu sogro está desencarnado? Está. E meu pai fala: gente, não está sabendo. O Chico fala: então é isso que ele está fazendo aqui. Ele está preocupado para dizer que já partiu. Todas as pendências que a gente deixa para trás nos prende aqui na Terra. E a gente não consegue seguir em frente. O meu avô se prendeu porque a família não sabia que ele havia desencarnado. E qualquer pendência que a gente deixar, a gente se prende. E isso, se prender aqui na Terra, é algo complicado para um desencarnado. Porque, para muitas pessoas, a espiritualidade superior nutre o espírito para que ele fique algum tempo, 2, 3 meses, até intuir os familiares, em alguma documentação, em alguma pendência, em alguma coisa. Depois disso, aos idosos principalmente, viveu 90 anos aqui. Então, quando ele desencarna e não tem conhecimento nenhum, não tem a educação espiritual de que a vida continue, etc., ele fica ali. Há 90 anos ele estava naquela casa, naquele lugar. Então, aos idosos é permitido ficar 2, 3 meses no mesmo ambiente. E fica patrocinado pelo plano espiritual superior. Depois chega alguém e diz: agora, você já acostumou com a ideia, agora vamos. Agora vamos. E aí a pessoa vai. Mas se está apegada, se a pessoa está apegada aos parentes, ela fica. Só que ela não estando mais patrocinada pelo plano espiritual superior, ela tem que se virar para conseguir
a energia que ela precisa, que vai substituir a alimentação, a respiração, o agasalho. Ela é patrocinada, ela recebe essa energia. Mas quando agora não patrocinamos mais, está na hora de você seguir caminho, a pessoa fica apegada ali, então ela começa a sugar energia dos familiares, sem querer. Começa a sugar inconscientemente. E aí é quando a gente recebe na casa espírita, nossa, eu não sei, ao longo desses 30 anos que faço acolhimento fraterno, diálogo fraterno, quantas vezes chegou alguém e fala, olha, está aqui minha filhinha, ela está nervosa, ela chora, ela grita toda hora, ela não dorme mais direito, ela chora muito, e isso está desde que mamãe morreu. O que é que está acontecendo? Vovó ama netinho. Vovó não consegue sair de perto do netinho. Então a criança sente. A criança sente e ela sente a queda de energia. E ela capta a tristeza da avó. Então, a educação moral que a doutrina espírita nos dá, a educação espiritual do desapego, é uma lição que nós não podemos não valorizar. Porque ninguém quer virar vampiro dos familiares queridos. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então a gente tem que aprender a desapegar, amar com desapego. Senão a gente se torna um parasita espiritual. Mas voltando à história do meu avô, ele estava ali porque ele tinha deixado esta pendência. A situação criou essa pendência. Ninguém sabe que eu morri. E eu preciso de contar para eles. O meu pai vai em casa, comenta com a minha mãe, era a irmã mais velha, de 8 filhos mais ou menos, e eles vão ao sertão de Uberaba, chamava Estrela do Sul, é onde o meu avô tinha viajado a serviço, e as viagens daquela época eram viagens realmente longas, de meses. E então, era um frete que meu avô levava, me parece que num carroção de boi. Imagina o tempo que demoraria essa viagem. Quando eles chegam então em Estrela do Sul, meu avô estava sepultado há 3 meses nesse local. Então essa era a pendência que ele havia deixado. É assim que a gente descobre que o meu avô materno havia partido. Esse foi o primeiro fato. Eu achava, foi assim que eu conheci a morte. Eu já conheci a morte sabendo que a vida continuava. Sabendo que a pessoa só perde o corpo físico e o amor continua lá dentro. Foi assim que eu conheci a morte. Nunca conheci a morte como ponto final. Sempre uma vírgula, uma reticência. Tinha uma brincadeira que chamava finca. Alguém, não sei se aqui em São Paulo chamava finca também. Era um ferrinho com a pontinha que você ia furando e contornando, furando e contornando. Era uma brincadeira interessante. E a finca tinha sumido. O meu irmão, com 8 anos, e eu com 4, estávamos sentados no quintal da nossa casa, na fazenda, para ele fazer uma finca. E ele estava, bracinho fininho, ele era magrinho, batendo ali na finca e já tinha conseguido afinar um pouco aquela hastezinha de ferro, de PV, não, como é que chama? Aqui, esse fio que faz andaime, aquele, como é que chama aquilo? Não faz andaime mais não? É um negocinho, não era tão duro assim o material. Cobre. Hã? Cobre. Eu não sei, não me lembro, mas ele batia aquilo com uma pedra, resvalou e furou o olho dele. Vai no olho e fura. A minha mãe pega um lenço branco, um lenço branquinho, dobradinho, estava assim na gaveta do guarda-roupa. Ela abre aquela gaveta, era aquele guarda-roupa que tinha um espelho na frente e um gavetão embaixo, assim. Ela abre aquilo e tira o lenço e põe no olho. Segundo Chico Xavier, foi intuída, totalmente intuída a fazer aquilo.
porque evitou que o olho, além de furado, vazasse e ficasse aquele menino com aquele olho vazado, para melhorar a aparência. O meu irmão fica cego de um olho. Fica cego de um olho porque a finca foi exatamente no centro da visão. O Chico chega lá em casa algum tempo depois e fala para o meu pai: pega aquele retrato, era isso que eu ia mostrar, pega aquele retrato que fulano de tal tirou da sua família aqui no portão da sua casa, há algum tempo atrás. Meu pai busca o retrato e Chico fala: olha aqui o olho do Liliu. Meu irmão chamava Célio, apelido Liliu. Eu chamo Célio, ele chamava Célio, porque eles tiveram tantos filhos que eles não tinham já mais muita ideia. Quantos filhos? 17. Então, faltava nome. E por pouco eu não tive apelido de Lilia, já que ele chamava Célio e era Liliu. Por pouco eu não era Lilia. Faltou pouco, nada a ver, nada contra o nome. Os 17, tudo de uma mãe só? Tudo de uma mãe só, porque é fácil sair espalhando menino pelo mundo, né? Mas foram 18, na verdade, 18 em 17 gestações, porque um parto duplo a minha mãe perdeu ainda sem nascer. Mas os outros todos nascemos. Eu estava contando da marca do olho. A foto. Vai lá buscar. Aí Chico fala: tá vendo aqui o olho do Liliu? Já tem a marca que o acidente deixou. Só que quando tirou o retrato não tinha tido acidente ainda. Mas ao fotografar apareceu a marca branca na pupila. E Chico falou: olha aqui, Lico, ele já trazia espiritualmente a cegueira. Aí eu aprendo que não foi por acaso que aquilo aconteceu. Muito tempo depois, o resto da história se revela. O meu irmão havia escolhido a prova da cegueira. Vocês, por um acaso, já estudaram, já viram falar sobre escolha de provas? Então, ele escolheu a prova da cegueira, com certeza para dilatar a visão espiritual, com certeza para aprender a ver o invisível, o imponderável. E os mentores que ajudaram o meu irmão no planejamento daquela encarnação, acha que a cegueira total seria uma prova muito pesada e que ele poderia sucumbir. E então eles, quando planejam a nossa existência conosco, eles não deixam que a gente escolha uma prova que vai nos derrubar. O que é que nós tiramos disso? Nós tiramos que, se estamos atravessando situações difíceis, complicadas, problemas, doenças, abandono, seja qual problema for, ele é do tamanho da nossa força. Porque senão Deus não permitiria que o problema chegasse até nós. Isso a gente pode perfeitamente confiar que qualquer que seja o problema que a vida nos colocar, nós podemos falar: dou conta. Porque Jesus prometeu que nos nossos ombros jamais fardos mais pesados do que podemos suportar. Isso é muito reconfortante, vocês não acham? Porque então o problema é: dou conta. Dou conta como? Ou para resolver, ou para suportar. Porque às vezes não tem uma solução imediata. Mas então eu vou dar conta de suportar. Vai doer, vai, mas eu vou dar conta de suportar. É assim que o espírita, que o cristão deve se posicionar na vida. Assim que deve se posicionar. Quem conhece as leis que regem as nossas vidas sabe disso. Nos nossos ombros
o frio é de acordo com o cobertor. Aprendi isso. Aprendi isso. A minha mãe teve um filho chamado Ismael, já eram espíritas. O Ismaelzinho viveu 24 dias. Quando meu pai carregava essa criança, meu pai sempre ajudou. Meu pai era um pai que agora, de uns tempos para cá, é que tem surgido esse pai que carrega, que olha de noite, que troca fralda, que ajuda no parto. Eu tenho uma irmã que nasceu, não deu tempo de buscar a parteira. Meu pai é que fez o parto. Ainda escondeu atrás da porta com o nenenzinho, para quando a parteira chegar, a parteira palpando minha mãe, tipo, não tem menino nenhum aqui não, o pai escondido com a menina de brincadeira para assustar a parteira, que já estava acostumada. De 10 em 10 meses, de 1 em 1 ano, ela ia em casa, já era de casa. Ela já era de casa. E a minha mãe teve esse filhinho que quando meu pai carregava aquele neném que chorava dia e noite, ele virava o rosto do lado de fora do corpo do meu pai. Ele virava o rosto. Ele tinha uma aversão ali. Que coisa impressionante. Hoje, com o estudo da neurociência, que a gente vê como que o cérebro infantil, o cérebro do feto, registra todas as experiências. A neurociência mostra isso hoje, com experiências extraordinárias, onde se fizer uma regressão de memória possível, se for possível a regressão, porque existem pessoas que não regridem, que nenhum hipnotizador, nenhum terapeuta consegue fazer a pessoa regredir. Interessante, né? Eu sou uma delas, devo ter um passado tão escabroso. É preferível ela não saber. Ninguém me regride. Ninguém. Um monsenhor uma vez jurou: eu vou te hipnotizar. Põe a mão na parede. Agora, olha para isso aqui. Eu fico com a mão na parede. Pronto. Agora você não consegue arrancar a mão. É um trem esquisito que acontece com a minha pessoa. Esse menininho viveu 24 dias e mesmo assim, o Chico Xavier levou um enxovalzinho de presente. Eu me lembro do enxovalzinho. Ele era em tom amarelo. E quando ele abriu uma mala que ele levava esse enxoval, lembra, não sei se vocês, deixa eu ver se tem gente aqui de cabelo branco, o cara tá tingido, não quer lembrar, tingido igual o meu, É uma mala que parece que o pano de fora era uma loninha, vinho, que ficava descolada, quadradinha. Aquela mala puída, ele levou e abriu aquela mala em cima da cama, para minha mãe tirar um enxovalzinho e sair um perfume. Um perfume. Aliás, para vocês que compram um enxoval, embalam um enxoval, eu quero fazer uma ilação. Abrir um parênteses. O Chico disse que, às vezes, o único carinho que o espírito reencarnante, eu já contei isso para você, que é a encarregada do enxoval, o único carinho que o espírito reencarnante vai receber é o amor que vocês colocam no enxovalzinho. Os fluidos de amor. O espírito chegando num lar desmanchado, paupérrimo, cheio de dificuldades, uma gravidez não desejada ou não planejada, e eles não recebem amor dentro do útero, não recebem amor no berço, mas recebem amor quando veste o paletózinho que vocês fizeram. Isso é lindo. Ele levou um enxovalzinho para minha mãe. E tinha um perfume. E eu passando pela porta do quarto da minha mãe, eu me lembro do Chico sentado na beirada da cama dela, abrindo aquele enxovalzinho e ela lá na cama, o neném num berço do lado. E quando o neném se foi, e depois da maturidade, eu pensava, Chico sabia que esse menininho veio para ficar pouco. Quando ele se foi, o Chico diz aos meus pais, não se preocupe não, ele foi para um treinamento e foi trocar de roupa.
foi trocar de roupa. Quer dizer, ele precisava de trabalhar aquela aversão que ele tinha pelo meu pai e precisava, e nasceria mulher, nasce uma menina. Depois de 4 anos, nasce uma menina. Mas o que eu chamo a atenção é para o perfume. Aquele perfume, senti um perfume, pronto. Em 1984, isso foi em 54, 30 anos depois, em Uberaba, conversando com o Chico, meu coração destraçalhado, meu filhinho caçula havia caído da garupa da bicicleta da babá e havia partido aos 3 anos de idade. E quando eu estou conversando com o Chico, assim, eu estava em pé, na cozinha, em pé na cozinha da casa dele, assim, conversando com ele, e ele tentando me consolar, e eu sentia o perfume, o mesmo. E eu falei, gente, o perfume de Ismaelzinho, do enxoval de Ismaelzinho, eu estou sentindo o perfume. E não quis parar o que o Chico me explicava para perguntar ou para comentar do perfume. Porque também a ficha não tinha caído totalmente. Um perfume, o mesmo. Olha o perfume, nunca saiu da minha memória esse perfume. Olha o perfume. E fui embora, tá bom. Isso foi então em 84. Mais 20 anos depois, eu estava pesquisando mais profundamente sobre a vida do Chico para montar o memorial de Luiz Gonzaga, que eu idealizei aquele memorialzinho ali. Estudando a vida do Chico, eu vejo lá, falando de perfume. Opa, o que tem aqui de perfume? Sheila, o espírito Sheila e outros espíritos da mesma envergadura, quando uma mãe muito despedaçada emocionalmente chegava perto do Chico, elas se aproximavam para ajudar o Chico a nos consolar, a nos confortar, nos envolvendo com fluidos salutares, com fluidos reconfortantes. E Sheila, quando aproxima, é perfume de rosas, que ela deixa no ambiente. Deixa no ambiente para os médiuns que são de efeitos físicos e conseguem captar o perfume de rosas. Mas deixa, às vezes, numa quantidade tão grande que até quem não é médium de efeito físico consegue captar. E eu, o meu nariz infantil, na pureza da infância, captei. Até 7 anos a nossa sensibilidade é muito grande. Depois é que ela vai sumindo e você só tem uma sensibilidade grande se você realmente for médium. Mas até 7 anos praticamente todas as crianças são, porque a reencarnação não está totalmente consolidada, no sentido de que o perispírito não está totalmente costuradinho ao corpo físico, então o espírito fica muito livre e ele vive mais no plano espiritual até do que encarnado. E por isso, por essa não ligação muito forte do perispírito com o corpo físico, a gente percebe, vê espírito, vê avô, vê gente, vê um tanto de coisa, escuta. E no meu caso eu senti o perfume com o narizinho da infância e mais tarde com o nariz da dor. Porque a dor também nos faz abrir um pouco mais a nossa sensibilidade por quase uma questão de sobrevivência. E então esses fenômenos foram acontecendo e eu fui aprendendo a doutrina, vendo a doutrina acontecer. A minha mãe, no 15 de novembro, toma um comprimido de cibalena. E este comprimido era um dia de eleição, eu lembro que era 15 de novembro, porque era um dia de eleição, e ela tinha que vir a Pedro votar. Andava 1 quilômetro, né? 1 quilômetro e pouquinho. Ela tomou esses comprimidos e ela teve uma intoxicação muito feia. O corpo todo quase que feriu inteiro dessa intoxicação. E ela recebia passes magnéticos do Chico. Todo final de tarde, quando o Chico saía do serviço, ele passava na nossa casa,
vocês vão ver meu povo de novo, com certeza vão na Fazenda Borrego. A casinha que eu morava, a portaria da fazenda está aqui, o primeiro portão, tem uma casinha na esquina toda colorida e a segunda, ali que eu morava. Então era muito perto, né? O Chico passava para aplicar os passes na minha mão. Quando ela curou-se toda, daí algumas semanas, talvez uma, não mais, ela ficou com uma mancha. De todas aquelas manchas brotoejas que apareciam no corpo dela, ela ficou com uma mancha na testa. E ela mostra para o Chico ficou uma mancha aqui, ela não vai sair. A pele da minha mãe era muito clarinha e aquela mancha vermelha, roxeada, assim, chamava a atenção. E o Chico disse, não, Lia, essa mancha não vai sair nunca. Porque esta mancha está aí para todos os dias que você se olhar no espelho, você lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Aí eu aprendi a segunda epístola de Pedro, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Lepra, naquela época, era tão estigmatizante, mais do que qualquer outra doença que existiu depois, como a AIDS, a tuberculose e muitas outras. Porque o leproso, ninguém sabia como que a doença pegava, como é que ela se espalhava, e então o leproso era, como é que chama? Isolado em leprosários. E ali eles não eram nem visitados pelos familiares. E a família de um leproso ficava marcada também, ninguém gostava de conviver. Eu moro numa cidade pequena, e eu me lembro de ter conhecido uma família que o pai tinha sido leproso e tinha curado, mas ninguém passava nem no passeio dessa casa. Para vocês terem uma ideia do isolamento que era ter um leproso. Conheci uma família que uma das moças foi para o leprosário, alguns anos depois, quando alguém perguntava, e fulana, como está? Morreu. Morreu. E estava lá vivo no leprosário. Morreu velhinha, mas ninguém mais visitava. Imaginaram o sofrimento? Então a minha mãe, para resgatar um passado de equívocos, ela escolhe para esta encarnação ter uma lepra. Chico, muito delicadamente, não revelou o passado que exigia, segundo a consciência da minha mãe, a reparação de tal sofrimento. Mas a gente imagina uma alma cheia de feridas. Vem para um corpo e essas feridas têm que ficar no corpo para a alma sair limpa. Por isso nós renascemos doentes. Nós demos um tiro no ouvido e estragamos o cérebro da alma. E lá no plano espiritual, nós ficamos com o nosso ouvido todo destruído, o ouvido perispiritual, do corpo da alma. Então, aquela vida é a vida eterna, a vida do espírito. E para que não se fique eternamente com um buraco no cérebro do corpo espiritual, a pessoa pede um renascimento. E ela renasce e aquele estrago do ouvido aparece, por exemplo, uma criancinha com um tumor, surda. Por quê? Porque aquele estrago estava na alma. Por isso a gente renasce com patologias, com doenças. Porque os estragos da alma precisam de um corpo físico para que a alma se cure. E a minha mãe, com certeza, trazia a alma em feridas. Não feridas que lhes causaram, mas feridas que ela causou. 7 anos de saudade. A emoção do reencontro é tanta que o espírito livre desmaia. Desmaia e é recolhido para o colo da mãezinha dele, desencarnada 3 meses antes, mas que tinha vindo encontrá-lo.
E ali ele dorme até a hora do sepultamento, onde ele é acordado para assistir o próprio sepultamento. Eu achei de tremendo mau gosto esse primeiro programa, esse primeiro convite que ele teve no plano espiritual. Não é possível que eles não tinham mais nada para oferecer. Mas, estudando esta informação para colocar no livro, eu descubro que isto é muito mais comum do que a gente pensa. Assistir ao próprio sepultamento. Porque esta é a primeira lição que muitos temos no plano espiritual. A gente acorda, os mentores, anjos de guarda, familiares, levam a gente. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o seu corpo. Estragou, adoeceu, ou envelheceu. Esse aqui é seu corpo. Vai para a terra. Agora olha para você. Olha, você tem um igualzinho. A vida continua. Você continua. Essa é a primeira aula. Nós não vamos precisar dessa aula. Podemos ter se levado para um lugarzinho melhor. Programinha melhor. Nós não vamos precisar dessa aula. Nós já sabemos que a vida continua. Não é? Mas para a gente cair na real, a gente leva esse plano. E o meu pai assistiu ao próprio sepultamento e despede daquele corpo. O doutor Bezerra diz a ele: faça uma prece agradecendo ao seu corpo, como uma ferramenta de trabalho que a misericórdia divina te deu com 66 anos. Agradeça esse corpo que você não precisa mais, ou que está tão estragado pelo atropelamento que você, mesmo que precisasse, não poderia continuar usando. Agradeça e segue. Com essa história, eu posso dar às mães enlutadas a certeza do reencontro com todos aqueles entes queridos que partiram. Certezas são intransferíveis, nós sabemos. Certeza é algo que nasce dentro de você, junto com a fé. A fé também é intransferível. Não adianta nós recebermos as pessoas que estão sofrendo e dizer: você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Não, não é por aí. Fé não se prescreve, não se receita. Você tem que estudar as leis que regem as nossas vidas. Seria bom que você conhecesse como é que Deus age na nossa existência, como é que Ele nos protege. Porque aí você vai consolidar a sua fé, a certeza de que você está amparado, aconteça o que acontecer. Porque não adianta receitar, você tem que ter fé. É como a gente diz, não adianta receitar, você tem que desapegar. Não adianta. O desapego vem à medida que você vai tendo uma visão mais espiritualista da vida. Que a gente não vai valorizar só as coisas da matéria. É espiritualizando a alma que o desapego vai surgir. E não é de uma hora para outra, e não é fácil. E não é fácil. Porque a gente pensa que apegado é aquele outro, que não consegue dar nada para os outros, aquele que está preocupado em formar um patrimônio. A gente pensa que apegado são aquelas pessoas horríveis que a gente conhece. Mas a gente não sabe o nosso grau de apego. E a coisa é tão séria que a gente se apega à tarefa na casa espírita. Porque é uma coisa tão boa e tão gratificante e tão divina que a gente ama fazer aquilo e a gente se apega à tarefa. Quando a gente vai embora, a gente não acha de pronto uma tarefa desse tipo. Porque estar trabalhando na seara do Mestre é a maior bênção das nossas vidas. E nós não sabemos se vamos merecer essa bênção logo de cara. Então a gente se apega à tarefa. E acontece que... eu vou contar. A médium excelente, é porque não é de Chico Xavier a história, e eu fico tomando tempo de vocês, se vocês queriam escutar, mas essa é uma coisa importante de se aprender. A médium excelente, uma mediunidade cristalina, fluindo por todos os poros, uma sensibilidade
uma sintonia, uma filtragem, porque mediunidade não é sintonia só, é sintonia e filtragem, ela era excelente. E o presidente da casa espírita dela desencarnou. Um cidadão, ele deve ter desencarnado um pouco antes de 70 anos de idade, mas ele estava há 20 anos na casa espírita, um trabalho maravilhoso, um desapego. Eu não estou querendo te gorar, não, mas ele também fazia música. E ele fazia música, ele era músico profissional, e na casa espírita ele fazia música com aquela voz linda, e movimentava, e construiu, e aumentou, e fez isso, fez aquilo, que eu não estou gorando sempre. E ele desencarna, um câncer rápido, uma doença rápida. Ele desencarna. E a médium começou a vê-lo na casa. E falou, não estou acreditando que é fulano. Todo descabelado, terno todo sujo, de terra, andando para lá, para cá e chorando desesperado. E ela então falou, não estou acreditando não, isso aí é espírito que está fazendo hora comigo, não pode ser. Depois ela comenta com uma outra e ela fala, não conta ninguém não, mas eu também vi. Assim, assim, assim? Ah, é assim, todas as duas tinham visto. Então elas resolvem, já que eram duas, na reunião, comunicar ao grupo que o fulano estava lá em péssima situação e que estava precisando de prece, de oração, de socorro. E, enquanto isso, os devotos e os seguidores pedindo ele ajuda. São fulano vai ajudar. Sabe? Porque é isso que funciona, é assim que as pessoas fazem. Apesar de André Luiz nos ensinar, nós não devemos escolher, pedir de onde que vem a proteção. É como chegar no hospital com um infarto e falar, eu quero é tal médico para me socorrer. Não, eu quero um médico. Não precisamos escolher qual, porque esse fica mais difícil. E às vezes esse não está em condições. É quando a gente reza para um parente recém-desencarnado, ele vai te ajudar, coitado, deixa ele morrer em paz, acostumar em paz, readaptar em paz. Porque não é fácil morrer, não. Ah, agora virou um anjo. Não vira, não. Demora demais. Então a gente tem que rezar a Jesus. André Luiz nos ensina. Por exemplo, se eu peço ajuda ao meu pai carnal, e ele não está em condições de me ajudar, e se minha prece tiver valia, se ela sair do meu coração e a minha necessidade for legítima, e o meu merecimento for legítimo, essa prece se chama refratária. É a prece que não vai para o meu pai que eu pedi não, mas um espírito que estiver passando por ali, capta aquele pedido e me atende em nome de Jesus. Enfim, estava lá o coitado do morto, desorientado dentro da casa espírita, e as duas médiuns comunicaram ao grupo que ele estava lá em péssima situação espiritual. E o grupo dispensou elas duas do trabalho mediúnico, porque elas estavam totalmente obsediadas. Que aquilo não era verdade, que não era possível que fulano tivesse ali, naquela situação, depois de 20 anos de trabalho na Seara do Mestre. É desconhecer. É desconhecer. Quem já leu aí o livro Voltei? Voltei. O espírito, 40 anos de trabalho maravilhoso. Chegou no plano espiritual, como todos nós, mendigo da oração batendo na porta do céu. Porque tem contas a reajustar. Nós podemos entregar 50 anos da nossa vida para a seara do Mestre. Mas temos um passado que a gente não conhece. E quando a gente pensa que nós estamos ajuntando dinheiro na poupança, nós não estamos pagando nem a conta ainda. Então é preciso o aproveitamento do tempo, a não ilusão. É preciso não apegar ao trabalho. Porque ele ficou ali, com certeza, ele mereceu socorro. Porque até quem a gente acha que não merece é amparado no momento do desencarne. Um ladrão que troca tiro com a polícia
mata o policial, matou, e morre ali naquela troca de tiros, ele é amparado. Porque a misericórdia de Deus é enorme, infinita. Mas ele é amparado, mas ele não, às vezes não quer o amparo. Vamos. Não, aqui é que tem droga, aqui é que tem bebida, aqui é que está o povo que eu quero pegar e vingar. Não vai. Aí fica como os irmãos infelizes que estão aí por toda parte. E o dirigente da casa espírita que se apegar à tarefa, que é uma coisa nobre, ele corre o risco de também virar um parasita espiritual, sem patrocínio da espiritualidade, sugando a energia, porque a casa ficou toda desmantelada, e principalmente passando por um sofrimento que ele não precisava de passar. Voltando ao caso do Chico, a minha mãe ia a Uberaba, a gente sempre ia junto, e ela não tinha coragem de pedir Chico mensagem do meu pai. Ela não tinha coragem de pedir. Mas nós sentávamos na mesa para comentar o Evangelho e ela, quando acabava a reunião, ela ficava olhando para Chico com aquele olho comprido, querendo uma notícia. E Chico falava assim: Lico teve aqui e mandou falar com você que está tudo bem. Ele não ditou uma carta porque ele ficou penalizado. Tantos jovens na fila e tantas mãezinhas desesperadas, esperando notícia. Então, ele não vai dar notícia não, mas vamos falar que está tudo bem. E minha mãe, está certo? Não, está certo. A gente ia embora. Daí 5, 6 meses nós de volta para Uberaba. Acabava a reunião. O Lico teve aqui, mandou falar que está tudo bem, mas que papapá. Está certo, Chico. Está muito certo. E uma certa vez, no carro na volta, a minha mãe já estava danada da vida. Mas minha mãe era extremamente diplomática e delicada. Você nunca percebia isso. E aí eu tenho que parar a história aqui e voltar numa outra, para que vocês entendam o que ela falou no carro. Tinha uns 3 meses que meu pai tinha morrido e eu cheguei, desculpem a expressão, morrido, porque parece que é proibido o espírito falar que morreu, mas morreu. O povo morreu. Morreu. Tem gente que fala assim: meu cachorro desencarnou, até. Peraí, Jesus. Tem gente que fala: aí o cachorrinho desencarnou, eu amo. Então, a minha mãe estava na casa dela muito triste esse dia, mais triste do que eu esperava encontrá-la. Ué, mãe, a senhora está muito melancólica hoje, o que foi? Estou aqui pensando, minha filha. Estou aqui pensando, tinha 61 anos nessa época. Estou aqui pensando, quando a gente era noiva, antes de eu ficar noiva do seu pai, a gente ia para um baile e a gente dançava no clube industrial da fábrica de tecidos. E seu pai dançava comigo e dançava também com uma moça muito bonita, uma morena muito bonita, chamada Josefa. E dançava comigo e dançava com ela. E naquela época dançou mais de 3 vezes com a mesma pessoa, compromisso, né? E ninguém sabia quem que meu pai ia escolher. E aí ele escolhe a minha mãe. E segundo a minha mãe, teve gente da cidade que falou: nossa, como é que ele escolheu Lia tão sem sal? Em vez de escolher a Josefa, minha mãe ainda carregou esse complexo. E aí a Josefa morreu aos 21 anos de idade, eternizando na mente de todo mundo a própria beleza, que é aí a única vantagem de morrer novo, é porque você fica bonito na foto, não é verdade? Então, a Josefa se vai aos 21 anos de idade. E a minha mãe estava na sala da casa dela, 3 meses de viuvez, mais triste do que eu esperava encontrá-la. Pergunto por que ela fala: pois é, tinha a Josefa. Agora seu pai se foi. Eu tenho certeza que ele está com Josefa. Então, quando a gente ia a Uberaba, voltando agora a Uberaba,
Uberaba. A gente ia a Uberaba e meu pai me dava notícia. Da terceira vez que a gente foi a Uberaba, 1 ano e tanto já, meu pai sem dar notícia, minha mãe falou, Lico deve estar muito ocupado mesmo. Não tem nem tempo de escrever uma carta para mim. Entendendo aquele ciúme. 2 anos depois, e ela ficava em casa. Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? Afinal, tinha uma instituição para ela dirigir, o Luiz Gonzaga, e ela queria orientações. Lico, por que tanto silêncio? E essa história, quando eu conto para as mães enlutadas, eu digo a elas que tudo que a gente pensa, sente e fala, chega aos nossos entes queridos. Chico Xavier dizia que uma mãe olha uma foto de um filho, lágrimas silenciosas caem pelo rosto, mas a alma está gritando. A alma está gritando. E o filho escutando. E o filho escutando. É muito doloroso. Então, eu conto isso para as mães, para que elas aprendam, na medida do possível, a educar os próprios sentimentos. Minha mãe ficava em casa, Lico, por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos depois, o meu pai não aguenta a pressão, que homem que aguenta. Ele dá a mensagem e começa assim, Lia, sou eu. Por que tanto barulho? Tipo, só morri. Por que essa confusão que você está fazendo? É muito interessante a gente poder rir da morte, rir da saudade, rir da gente. É muito saudável a gente rir da gente. Porque quando se você tropeça e você mesmo ri do seu tropeção, você desarma quem ia rir de você. Porque o engraçado do tropeção para os sádicos é a sua falta de graça. Se você achou muita graça naquilo, você desarma qualquer um. A minha mãe me mostrou a ideia que ela tinha de que a vida continuava. Era algo tão forte para ela, era uma realidade tão incrível que ela tinha ciúme dessa continuidade da vida, né? É muito interessante isso. Em 1952 até 1954, no Luiz Gonzaga tinha as reuniões de materialização. Já viram falar nisso? Esse Chico Xavier. Às vezes. Com o Chico também. E o Chico doava o ectoplasma, o material lá, ficava naquele quartinho que tem a foto do Emmanuel ali, não sei o que ele nasceu. Chico ficava ali e doava o ectoplasma, os espíritos tomavam a forma deles e aparecia para todo mundo. Todo mundo não, 14 pessoas que eram os convidados, os mais ou menos preparados para aquele tipo de reunião. E os espíritos caminhavam, conversavam, às vezes só moldava a garganta, chegava uma boca assim no salão e cantava. Acho isso meio macabro, mas acontecia. Chegava uma mão, às vezes só a mão, batia palma, espichava, abençoando. Era incrível aquela época dos fenômenos. Mas a minha mãe não conseguia acreditar no que via. E falou com o Chico, Chico, eu não consigo acreditar nisso, que é o espírito que está ali, materializado. Chico falou, vai estudando, Lia, vai estudando que uma hora você consegue acreditar. E uma bela noite, a minha mãe, vindo da fazenda modelo para o Luiz Gonzaga, eles vinham de bicicleta, param na casa da minha avó paterna e diz que a história que eu contei é do avô materno. Essa é da avó paterna. Passa lá, minha mãe passa e fala com minha avó, Dona Conceição, estão lindas as rosas aqui na sua sala. Ela fala, Lia, colhi hoje do jardim 12 botões. Estava lá aquela beleza, 12 botões, minha avó tinha colhido do jardim. E minha mãe elogia aquilo e vai para o centro. Chega lá, reunião de materialização,
O espírito Sheila, materializado, se aproxima da minha mãe e coloca um botão de rosa no colo dela. E fala, este é um presente que eu trago para você, do espírito que já está aí dentro do seu claustro materno. E minha mãe não sabia que estava grávida. Vai ser uma moça muito meiga, muito delicada, vai te dar muita alegria, muito amorosa. É claro que não era eu meiga e delicada. Era uma outra irmã que realmente é muito meiga e delicada. E dá aquele botão de rosa para minha mãe. Quando a reunião acaba, ela fala com o Chico, Chico, Sheila me deu um botão de rosas. E aí vem a segunda parte do fenômeno. Chico diz a ela, vai na casa da dona Conceição agora e conta quantos botões ficaram. Apenas 11. Chico fala com ela. Eu sei essa história dela. Minha irmã recebeu um maço de violetas. Na minha anterior filha, o espírito é porque os espíritos fazem isso de duas formas. Uma forma é transportando o objeto. Hoje, quando a gente estuda, eu estudei um pouquinho de física quântica, o suficiente, durante 4 meses eu fiz o curso, o suficiente para saber que não consigo aprender nada de física quântica, mas eu estudei. Eu demorei 4 meses para perceber que eu não ia conseguir aprender aquele negócio que eu estudei. Porque eu sou formada em física e em matemática pura. Eu achei que eu fosse dar conta de entender alguma coisa. Mas nós sabemos que a matéria, ela é aparentemente sólida. Nós sabemos que os átomos que formam a matéria, eles estão em constante movimento. E esse movimento dá à matéria uma porosidade que a gente não imagina. O que os espíritos fazem? Eles transportam o material, desmaterializando do lado de fora, passa com o material pela parede e materializa ele de novo do lado de dentro. Assim fazem também os espíritos brincalhões que jogam pedra nas casas. Já viram esse caso? Sim. Então, eles fazem isso ou formam fluidos curativos, luzes. E quando eles formam escrita direta, isso aqui é sinal que ninguém aguenta mais nada. Tipo, é espiritualidade falando, chega.